Graça e paz, queridos e amados. Esse vídeo é um vídeo onde nós estamos falando algo a respeito da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Esse vídeo está na carta aos Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 14, que está escrito: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Repetindo Efésios capítulo 1, versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Sou o pastor Hermes, congrego na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, semeando a palavra. Nossos cultos são as segunda, quinta e aos domingos. Segunda e quinta das 19 às 21h30 e aos domingos das 18 às 20 horas. Você que está parado em casa sem ministério, venha congregar conosco. É tempo de nós chegarmos a Deus. O tempo do fim se aproxima. Acabamos de ler o versículo de Efésios, capítulo 1, no seu versículo 14. E a carta aos Efésios é uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Como vemos, apóstolo Paulo, a carta de Efésios foi o local onde ele ficou mais tempo evangelizando e pregando a palavra de Deus. Essa carta desperta o zelo de Paulo pela igreja. E ele também fala do que é ser uma igreja, qual é o comportamento que nós devemos, qual deve ser o nosso comportamento como igreja do Senhor na terra. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. A sua primeira prisão em Roma, ele estava preso em Roma, encarcerado. Mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. E os Efésios, Paulo fundou aquela igreja, e ele era pastor daquela igreja. Ele ganhou muitas almas ali. E quando o povo ficou sabendo que o seu líder, o seu pai na fé, estava preso, eles entristeceram. Isso chegou ao ouvido de Paulo. E Paulo disse que não era para ele ficar triste, não. Porque o motivo da prisão dele era por causa das invejas. É por causa dos falsos judeus. A inveja fez com que ele se levantasse e Paulo fosse parar na prisão. Paulo não pede, não fica fé, tudo isso é para a glória de Deus. Eu, apóstolo, estou preso, mas a palavra de Deus está livre a ser anunciada. E Paulo fez diversos conselhos, e no final ele diz uma coisa interessante, que era para eles orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E ele no finalzinho ele disse: ore também por mim, para que Deus me dê uma boa palavra. E que a palavra que sair da minha boca, ela possa ter resultado. O resultado era a alma salva para a glória de Deus. Esse foi Paulo. Saulo e depois Paulo. Um perseguidor e depois um perseguido. E aqui ele deixou escrito, no primeiro capítulo do livro de Efésios, onde fala no versículo 14, qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O penhor é uma garantia, o penhor é uma garantia de que o pagamento integral será feito. Que você que emprestou, que empenhorou alguma coisa, não vai perder. É uma garantia que você tem empenhorado e que você vai receber. O pagamento integral será feito.
é um objeto valioso que se dá. É um objeto valioso que se dá em segurança de uma dívida. Ou seja, é um contrato pelo qual um credor recebe um objeto valioso como garantia e segurança de que o acordo será cumprido. Isso é penhor. A palavra de Deus indica o penhor como um símbolo do Espírito Santo. Em 3 ocasiões assim, o Espírito Santo é a garantia mais valiosa que Deus ofereceu à sua igreja para assegurar ao seu povo o cumprimento integral de todas as promessas referente à nossa salvação eterna. Está dizendo o quê? A palavra de Deus indica o penhor como um símbolo do Espírito Santo em 3 ocasiões. Assim, o Espírito é a garantia mais valiosa que Deus ofereceu à sua igreja para assegurar ao seu povo o cumprimento integral de todas as promessas referentes à nossa salvação eterna. E essa garantia, esse cumprimento de todas as promessas será naquele último dia, onde a igreja do Senhor será chamada e será tirada dessa terra. E nós seremos levados pelo Espírito Santo e encontraremos com Jesus nos aires e estaremos com ele para sempre. E ele nos receberá e nos levará ao seu dono, que é o Pai, porque Jesus nos comprou com teu sangue para Deus. Ele veio como servo, não veio para julgar, mas veio para salvar os que estavam perdidos, salvar, libertar, preparar essas vidas. Ele se ascendeu ao céu, mas deixou a promessa: eu voltarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Está no livro de São João 14. E esse penhor que nos guarda, esse penhor, essa garantia que nós temos, que isso vai acontecer, é o penhor, que é o Espírito Santo que está aqui, nos guardando. Ele está substituindo a Cristo aqui, e intercedendo por nós com gemido inexprimível. E ele vai nos levar ao encontro do Senhor. E Jesus vai nos receber e vai dizer: entra bendito do meu Pai, e para a herança daquilo que está preparado antes da fundação do mundo. E nós vamos ser entregues para Deus, porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo para Deus. Amém? E aqui, a importância do penhor nas Escrituras. Paulo afirma que Deus nos confirmou pelo selo e penhor do Espírito em nosso coração. Está dizendo que Paulo afirma que Deus nos confirmou pelo selo e penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios 1, 21 e 22 está escrito: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. A confirmação que o penhor é o Espírito Santo. O penhor. Isto significa que Deus confirmou a nossa vitória, dando-nos o seu Espírito como uma garantia segura e real. No dia de Pentecostes foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. E hoje, quando nós recebemos o Espírito Santo, quando levantamos nossas mãos para Cristo, o Espírito Santo, quando nós confessamos a Jesus Cristo de todo o coração, aquele espírito maligno é repreendido e sai, e o Espírito Santo entra dentro de nós e passa a fazer morada dentro do nosso coração. Por isso, 1 Coríntios 3,16 diz o quê? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Ele foi dado, e ele habita dentro de nós, e ele intercede por nós como gemido inexprimível. Ele é o que é um intercessor diante de Cristo por nós. E Cristo é o mediador que leva nossas causas até o juiz, que é Deus. Quer dizer, o Espírito Santo é intercessor e Jesus Cristo o advogado que entra nas nossas causas diante do juiz, que é nosso Deus. A Trindade trabalha. E o Espírito Santo é o penhor.
como diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu e que nos ungiu. É Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quer dizer, o Espírito vem dentro do nosso coração para nos guardar para Cristo e para Deus. Nós somos guardados pelo Espírito Santo. Nós somos consolados por Ele. Para nós permanecermos em Cristo, na esperança daquele dia, ascendemos ao céu. E quem vai nos levar até Cristo é o Espírito Santo que está dentro de nós, que é o penhor. E Cristo vai nos entregar para Deus. Coisa linda, né? Isso significa que Deus confirmou a nossa vitória, dando-nos o seu Espírito como uma garantia segura e real. Paulo afirma que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da nossa propriedade. É o que diz Efésios 1, 13 e 14. É o que diz Efésios 13 e 14. 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Posse. Em quem também vós estáis. Nós estamos em quem? No Espírito Santo. Depois que ouviste a palavra da verdade veio e nos libertou. O evangelho da vossa salvação, nós fomos salvos por Jesus Cristo. E tendo nele também crido, foste o que? Selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo veio sobre nós. Nós receberemos esse Espírito, somos selados por ele. Quer dizer, é uma carta que está fechada. Nós somos selados. Quem vai abrir? Jesus Cristo. O qual é o penhor de quê? Da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Muito lindo, né? Uma propriedade, louvor da sua glória. Isso significa que o Espírito Santo da promessa é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Amém? Podemos crer nessas coisas? É o Espírito Santo que está falando e a promessa é de Deus. E Deus não falha. E Deus não mente, porque não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Paulo afirma também que foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. 2 Coríntios 5,5, olha o que diz. 2 Coríntios 5,5, vamos ler o que diz 2 Coríntios 5,5. Né? Ele diz assim, 2 Coríntios 5,5, 2 Coríntios 5,5. Não está aqui. Você vai ler, está na sua Bíblia. 2 Coríntios 5,5. Mas diz assim, 2 Coríntios 5,5. Paulo afirma que foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Deus havia, 2 Coríntios 5,5, Deus havia penhorado seu precioso Filho na redenção da humanidade. Como ele disse João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que ele está dizendo aqui, que Deus já havia preparado tudo isso para a redenção da humanidade. Agora, nos outorgou o penhor do Espírito como garantia de que o nosso resgate será completado por ocasião da vinda do Senhor. É o que disse antes, que será naquele grande dia, onde tudo será, a tua igreja será tirada aqui dessa terra. O Espírito Santo vai nos levar até as nuvens, ao encontro de Cristo, e Cristo vai nos receber e vai nos entregar para Deus. Deus ofereceu o seu unigênito Filho como o mais valioso tesouro para salvar a humanidade. Mas o tesouro, para que Deus ofereceu o seu unigênito Filho como o mais valioso tesouro para salvar a humanidade na cruz do Calvário. Depois enviou o Espírito Santo como o penhor mais valioso do universo, em garantia de nossa redenção eterna. Hebreus 9,14. Olha o que diz. Hebreus 9,14.
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém. Enviou o Espírito Santo. E aqui ele disse, em Romanos 8,16, a Bíblia afirma que o mesmo Espírito faz o quê? O mesmo Espírito testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, ele está nos assegurando como membro da família de Deus. Pode haver garantia maior do que esta? Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda. Os filhos de Deus. Como penhor da igreja, o Espírito Santo é fiador, garantidor de todas as cláusulas da nossa redenção. Ele é o seguro perfeito da igreja, na qualidade fiador da herança espiritual da igreja. O Espírito Santo chega a ter zelo e ciúme do seu povo. O Espírito Santo tem ciúme de mim, tem ciúme de você, porque ele zela por nós. Ele sabe o que Cristo passou para nos comprar para Deus. E ele está aqui intercedendo. Que significa que o Espírito Santo presta conta para Cristo. Num bom sentido, né? Eles trabalham igual. O que um faz, o outro faz. Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Romanos 8,16, o que ele diz? Os cuidais, Romano diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas nós acabamos de ler o quê? Como penhor da igreja, o Espírito Santo é o fiador, olha, fiador, garantidor de todas as cláusulas da nossa redenção. Ele é o seguro perfeito da igreja, na qualidade de fiador da herança espiritual da igreja. O Espírito Santo chega a ter zelo e ciúme de seu povo. Tiago 4,5. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. E ciúme que ele tem não é ciúme doente, é um ciúme para dar vida. É o ciúme que dá vida. Por isso que ele disse, ou cuidais vós que não vão, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós, que em nós habita tem ciúme. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo ele não quer que nós pecamos. Porque ele está dentro de nós, para cuidar de nós. Então ele diz assim, 2 Coríntios 5,5, ele diz assim, ora, quem para isto mesmo nos preparou ou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Penhor do Espírito. Quando nós lemos aqui em cima, o 3, Paulo afirma que foi o próprio Deus que nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Deus havia penhorado seu precioso Filho na redenção da humanidade. Agora nos otorgou o penhor do Espírito como garantia de que nosso resgate será completado por ocasião da vinda do Senhor. Então, 2 Coríntios 5,5 diz, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos e amados, é tempo de nós ficarmos firmes com Deus. Não entristecer o Espírito Santo, como diz Efésios 4,30. E não vos entristeçais o Espírito Santo, pelo qual tu foste selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é um penhor. É o penhor que Deus nos penhorou. Ele está aqui cuidando, substituindo a Cristo e cuidando de nós. Cristo nos comprou com teu sangue, mas ele se ascendeu ao céu. Mas enviou o teu Espírito para que nós não vivêssemos só. O Consolador que o mundo não conhece, o Espírito Santo da verdade. Ele é o penhor que Deus nos deu para a sua glória. Então vele por isso. Vele por isso. Eu vou ler novamente a introdução para encerrar. A introdução veio do penhor seguinte. O penhor é uma garantia. O que é o penhor? Uma pergunta que eu vou fazer no final para encerrar.
O penhor é uma garantia de que o pagamento integral será feito. E é um objeto valioso que se dá em segurança de uma dívida, ou seja, é um contrato pelo qual um credor recebe um objeto valioso como garantia e segurança de que o acordo será cumprido. A palavra de Deus indica o penhor como um símbolo do Espírito Santo em 3 ocasiões. Assim, o Espírito Santo é a garantia mais valiosa que Deus ofereceu à sua igreja para assegurar ao seu povo o cumprimento integral de todas as promessas referente à nossa salvação eterna. É aquele grande dia. Por isso, eu quero encerrar deixando 3 versículos para nós encerrarmos. Primeiro, Mateus 24:13 diz: se por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas o versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E como você vai permanecer até o fim em Jesus Cristo? Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto está perto. Terceiro ponto, para nós ficarmos firmes no Senhor, buscando sempre, primeiro, o reino do céu e a sua justiça, e não se preocupar com as outras coisas, porque a palavra diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, chegue-se a Deus a cada dia mais. Tiago disse: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E para encerrar, Evangelho de João 15:7, Jesus disse: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. E Jesus disse no João 14:21, aqueles que têm o meu mandamento, esses são que me amam. O meu Pai o amará, e eu virei e me manifestarei a ele. Essa manifestação, Jesus virá nas nuvens e vai chamar a tua igreja. E o Espírito Santo, que é o penhor que está aqui dentro de mim e de você, ele vai nos levar e nos entregar para Cristo, e Cristo vai nos entregar para Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Deus querido, que o Senhor possa, meu Pai, abrir a mente de cada um que acompanha este canal. Ore conosco e ore por nós. Eu oro por todos aqueles, meu Pai, a tua igreja na face da terra, que o Senhor abençoe a todos. Que todos vamos, meu Pai, meditar na tua palavra e guardar o penhor que o Espírito Santo tem nos dado. Que vai se cumprir, meu Pai, vai ser entregue a Jesus Cristo naquele último dia. Que o Senhor possa, meu Pai, levar a tua igreja a ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. E quando voltamos a ser uma igreja de oração, uma igreja de vigilância, uma igreja firme, Pai, na palavra e na oração, para que nós possamos resistir esses dias maus. Senhor, eu peço a tua graça, o teu poder, sabedoria. Que o Senhor dá sabedoria para a tua igreja na face da terra e fortalece a tua igreja. Eu faço parte dessa igreja e preciso que o Senhor me fortaleça na força e no seu poder. Em nome de Jesus eu te agradeço. Queridos amados, que Deus abençoe. Entra no nosso canal Palavra Viva e Eficaz. Dá um like, dá um gostei. Apoia. Inscreve no nosso canal, acompanha, vamos aprender junto. Deus, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Os cuidados nós temos que orar um pelos outros. Porque a palavra diz, só com bom e com suave, que os irmãos vivem em união. Aí o Senhor derrama a bênção para sempre. E nós vamos marchando para a vida eterna, ao encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Entra no nosso canal, dá um joinha, dá um gostei, compartilha, ajuda. Nós estamos postando pequenos estudos para juntos nós aprendermos e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue falando em nossos corações.